Oiê, tudo bem? Gente, já tinha uns dias que eu estava procurando uma madeira ou alguma estrutura para montar um quadro aqui para a sala. Pensei primeiro em fazer algo com isopor, mas aí eu senti que não ia ficar tão bacana. Depois pensei em montar alguma coisa, uma tela do zero, com estrutura e tudo. Mas aí percebi que ia dar um pouquinho mais de trabalho que eu estava querendo agora. Aí o que aconteceu? Fiquei de olho, procurando, andando na rua, olhando para tudo quanto é lado, vendo se eu achava alguma coisa. Fui no meu pai, ver se eu achava alguma coisa. Não achei, não tinha nada aqui. Nada desse jeito. Eu queria uma tábua inteira, um pouquinho mais larga, que tivesse cara de quadro. Lá vem o gatuno. Esse gatuno é amostrado. Ele não pode ver mexendo em nada que ele já vem para fuçar. Então, como eu estava falando. Aí minha mames linda, que está sempre atenta, sempre me ajudando aqui nas minhas loucuras, trouxe para mim essa caixa de espelho. Talvez ela pudesse ser um pouquinho mais larga, mas sinceramente eu gostei muito do tamanho, olha só. Ela já parece um quadro mesmo. Ela vem com uma tampa aqui atrás, mas eu já tirei porque assim fica só estrutura. Bem com cara de tela mesmo. A tampa tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. Provavelmente eu vou usar isso em outro projetinho mais para frente. Então, por enquanto, eu vou guardar, deixar ela separadinha ali. Essa estrutura é de MDF, um MDF bem fininho, era uma caixa de espelho, como eu falei. Eu acho que vai funcionar super bem pro que eu tô querendo fazer aqui hoje. Então, bora começar. Pelo jeito, o Gatuno vai ser meu assistente. Gente, eu deitei aqui a tampa, coloquei em cima aqui de uma tábua de plástico, peguei esse lençol, um lençol velho que eu tinha aqui. Era um lençol de elástico, eu tirei a parte de elástico. Coloquei o lençol aqui, o Gatuno já subiu. Vamos descer. Vai, a mãe precisa fazer as coisas aqui. Vamos descer, vem, vem. Deixa eu tirar ele aqui, senão ninguém faz nada. Ninguém faz nada aqui, meu Deus do céu. Seu gordo, vai pra lá. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse tecido aqui em cima, só para ver mais ou menos o tamanho, mas acho que vai dar. Porque esse lençol aqui era um lençol de berço pequeno, então a madeira acho que deu o tamanho certinho. Eu quero fazer uma técnica que eu já vi aqui na internet, provavelmente vocês também já tenham visto, que é onde eu vou mergulhar esse tecido no gesso. Eu vou fazer com gesso. Eu vi algumas pessoas usando massa corrida. Daí eu decidi que eu vou usar o gesso por quê? Primeiro motivo, pela secagem, que é bem mais rápida. Segundo motivo, porque é o que eu tenho já aqui, em maior quantidade, então eu vou aproveitar. Tenho massa corrida, mas é pouca. E eu acho que vai dar certo. Talvez eu tenha que trabalhar um pouco mais rápido, porque o gesso vai secar mais rápido. Não sei ainda como vou fazer, tô torcendo pra dar certo. Esse daqui é o pedacinho do elástico que eu tirei do lençol. Vou dividir aqui, fazer um desenho mais ou menos, até onde eu quero que vá esse tecido com a massa. Só que o vídeo de hoje também não é só sobre isso. Eu tô usando essa técnica nesse quadro, mas não é somente sobre isso. Então, me acompanha aqui, vamos, bora criar. Eu peguei esse lápis aqui só para mim ter mais ou menos uma base de até onde eu quero vir com o tecido, para na hora que eu estiver ali na correria, mexendo com os gesso, colocando tecido, eu não me empolgue e passe ou coloque menos. Então eu vou colocar mais ou menos até aqui, quase no finalzinho. O que foi, filha? Tá, mamãe tá gravando. O que eu pensei? Vou fazer a mistura, vou colocar aqui essa quantidade de gesso, vou misturar com a água e vou mergulhar o meu pano aqui dentro. Na minha cabeça, essa é a forma mais fácil. Não sei ainda como que vai ser. Deixei a água aqui. Ó, gente, eu vou acrescentar também um pouco de cola branca nessa mistura. Mas primeiro eu vou colocar a água e depois eu venho colocando a cola branca. Como vocês sabem, eu faço tudo aqui no olhômetro, na intuição mesmo, né? Vou colocando a quantidade de gesso que eu acho que é necessário, quantidade de água, vou mexer aqui com a colher e depois eu vou vir acrescentando a cola branca. Mexi bem aqui, tinha uns pedacinhos de gesso que eu não tinha reparado, mas eu acredito que quanto mais lisinha a massa ficar, é melhor. Então eu mexi, eu tô aqui pensando como que eu vou estar fazendo isso, porque eu acho que o ideal é eu colocar alguma coisa na minha mão, nem que seja uma luva, alguma coisa. Eu não tenho nenhuma luva de plástico, tenho essa luva de pano. Ah, Simone, a luva de pano não vai dar certo. Mas, gente, é o que eu tenho e eu prefiro colocar ela do que com a mão direto. Alguma coisa vai proteger. Vou colocar ela e vamos ver se vai dar certo, se não vai. Eu acho que ainda funciona mais do que eu não usar nada. Vocês devem estar escutando barulho de furadeira de fundo, mas não adianta. Toda hora tem um barulho diferente. Se eu for esperar ficar silêncio, é só de madrugada, aí eu não vou ter luz para poder gravar. Então,
não se incomodem, é só meu vizinho fazendo alguma reforma. Ou a minha filha bagunçando. É a vida natural, essa é a vida normal da gente. Vou começar a mergulhar o meu pano aqui, peguei essa colher aqui para ajudar. Não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Tô mergulhando aqui o pano. Eu tô achando que eu deveria ter colocado, feito mais massa, uma quantidade melhor de gesso para mergulhar o pano por completo. Acho que eu dei uma vacilada, mas eu vou colocar aqui, qualquer coisa eu despejo por cima. Vamos ver. Eu acho que eu não comentei aqui com vocês, mas eu deixei o gesso bem ralinho, porque é para ele demorar mais para secar. Se eu deixasse ele bem sequinho, não ia dar tempo nem de mexer. Então eu fiz um gesso bem ralinho, mas eu deveria ter feito mais mesmo. Eu acho que eu vou preparar um pouquinho mais e depois que eu vou sentar ele ali na tela, eu venho despejando por cima. É, às vezes aqui também não é sempre que dá tudo certinho, perfeito de primeira, não. A gente vai indo, vai testando e vai vendo que dá certo. Você tá vendo que não tá dando certo de um jeito, não fica nervosa, não se estressa, é só relaxar e pensar que pra tudo tem um jeito nessa vida. E olha, eu vim agora rapidinho só para te lembrar que se você ainda não foi inscrito no canal, pedir para você se inscrever no canal. Se você já foi inscrito, eu quero deixar o meu muito obrigada. Não esqueça de deixar o seu joinha, de deixar o seu comentário, de compartilhar com alguém. É muito importante para mim, gente. Obrigada. Gente, como eu falei, realmente foi pouco gesso. Eu teria que ter feito mais, mas eu acho que vai dar certo sim aqui. Eu tô arrumando, vou preparar um pouquinho mais de gesso, vou jogar por cima. E no final sempre dá certo. E como já dizia o meu herói favorito da TV, calma, calma, não priemos pânico, tá? A gente sempre dá um jeitinho, o negócio é não... A gente olha aqui, parece que não vai dar em nada, né? Meu Deus do céu, o que é isso? Faz uma sujeirinha no chão, mas eu acho que todo o processo vale a pena. Olha, gente, ficou assim, já tá seca. Vocês viram que eu joguei um pouquinho a mais de gesso bem líquido por cima, mas eu vou falar pra vocês que eu estou surpreendida com o resultado. Ficou bem conceito que eu queria mesmo. Eu pensei que não tava dando certo, mas no final, eu falei que sempre dá certo, no final tem que confiar no processo, né? E ó, tá durinho, tá sequinho. Eu vou dar um acabamento aqui, essa parte aqui que passou pra fora e tal, vou cortar. Mas eu amei, a ideia era exatamente essa que eu tava procurando. Eu não queria uma coisa muito. Eu queria uma coisa mais suave, sabe? Uma vibe bem suave, esse conceito, e eu acho que eu consegui. A ideia dessa obra é uma releitura, a minha releitura, do Mar Encontrando Areia. Eu não quis que ficasse uma coisa muito óbvia, a intenção não é que você entenda, não pelo menos de imediato, mas sentir, sabe, a textura, o movimento, o silêncio. Tanto é que eu quero usar cores que não tem muito a ver com o mar, não vou pintar de azul, porque eu não quero que fique uma coisa realista, eu quero que fique uma coisa mais sensorial, que comunique, mas ainda deixe aquele espaço para cada pessoa sentir do seu jeito. Agora eu tô aqui com um pouquinho de tinta acrílica, eu usei esses pigmentos aqui para fazer a cor que eu quero, deixei um branco meio acinzentado, meio um bege, um branco off-white, não deixei aquele branco neve não. Dei uma misturada, vou colocar aqui mais ou menos a quantidade, ó, para essa quantidade de tinta, eu coloquei aproximadamente umas 5 gotas do amarelo não, ocre, marrom, acho que foi umas 6 gotas e 2 gotinhas do preto. Agora eu vou acrescentar um pouquinho mais de pigmento da coocre aqui no restinho da tinta, que eu misturei, para poder pintar essa parte ali onde está o MDF. Porque depois eu vou trazer uma textura e eu quero que fique parecido já com a cor da textura.
Uma coisa muito curiosa que eu acho que a maioria das pessoas sabe, mas que eu quero falar, que a areia ela não nasce areia. Ela é o resultado do tempo agindo ali sobre a rocha, que vai desgastando e moldando até ela virar o que a gente vê hoje aqui nas praias. E tem um material que eu sempre estou usando por aqui, eu gosto bastante de usar, que eu acho que ele tem algumas semelhanças. E o sisal é uma matéria-prima natural. E ele vem da natureza quase no seu estado bruto, são pouquíssimas interferências. Quem tiver curiosidade, coloca aí na internet como que é feito o sisal, que vocês vão ver. É pouquíssima interferência humana. Eu tenho muitas essas manias de querer ficar vendo de onde que veio tal coisa, como é feito tal coisa. Eu acho que isso é influência de quando eu era criança, que eu assistia a Cultura e tinha um programa que falava, que cantava assim, viu? Como se faz? Não, não, não. Quem é dessa época vai lembrar que eu tô falando. E por esse motivo eu resolvi usar o sisal para representar a areia da minha praia. Não só pela cor, que é bem semelhante, por ele ter textura também como areia, mas pela elegância, que eu acho que o sisal, apesar de ser um material rústico, ele traz uma elegância natural para as peças. Gente, prontinho, minha peça ficou pronta, ela ficou assim, ó, tá vendo? Eu gostei bastante, gostei aqui dessa textura do sisal e gostei do conjunto geral. Agora eu vou pendurar, colocar ela aqui no lugar e volto para mostrar para vocês como que ela vai ficar com o resultado final. Queria agradecer você que chegou comigo até aqui no finalzinho desse vídeo, dizer muito obrigada, para você não esquecer de curtir, de deixar o comentário, é muito importante para mim. E beijinho, até o próximo vídeo, tchau!